Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. A semana nos mercados internacionais foi marcada pela elevação dos rendimentos dos Treasuries Bonds, especialmente nos vencimentos curtos, reflexo de discursos cautelosos de dirigentes do Federal Reserve e da resiliência da economia americana. A revisão do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos apontou crescimento anualizado de 3,8%, impulsionado por consumo e investimentos empresariais, o que reforça a percepção de que a atividade segue robusta. Além disso, os pedidos da indústria e o consumo até agosto sustentaram as expectativas positivas para o terceiro trimestre. Apesar disso, a inflação permanece acima da meta, mesmo com estabilidade em agosto, o que limita o espaço do Fed para corte de juros. Assim, a probabilidade de redução na taxa do Fed Funds foram revistas para baixo, recuando para 89% e em dezembro para 73%. Sinaliza que os investidores passaram a ajustar suas apostas diante da força da economia. Outro fator relevante foi a valorização do petróleo. O movimento decorreu tanto da melhora da perspectiva da demanda global, sustentada por dados americanos, quanto da pressão internacional sobre a Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia, o que pode restringir a oferta do país. A reversão de posições vendidas por fundos de hedge também deu impulso adicional às cotações. Esse cenário reforçou a percepção de que a geopolítica e os fluxos financeiros seguem determinantes para os preços das commodities. Nos mercados acionários, as principais bolsas internacionais recuaram diante da elevação da taxa de juros e da valorização do dólar, em linha com o ambiente de aversão a risco. Já para essa semana, o relatório de empregos de setembro nos Estados Unidos, o payroll, é o ponto mais aguardado. A expectativa é de criação modesta de vagas concentrada em lazer e hospitalidade, enquanto o setor público deve atuar como freio nessa medição. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,3%, próxima ao nível de equilíbrio, e os dados servirão de guia para as próximas decisões do Fed. Na Europa, a prévia da inflação de setembro deve acelerar para 2,2%, mantendo o núcleo em 2,3%. E na China, os PMIs sinalizarão modesto crescimento em serviço e contração na indústria, reforçando a percepção de recuperação desigual no país. No Brasil, o mercado doméstico acompanhou o ambiente externo na última semana. O Ibovespa encerrou a semana em leve baixa. O encontro entre o presidente Lula e Trump chegou a gerar alívio pontual, mas as incertezas políticas prevaleceram. A decisão de Tarcísio de Freitas de não disputar as eleições presidenciais de 2026 trouxe certa volatilidade, adicionando incerteza ao quadro político e influenciando os preços dos ativos locais. No mercado de juros, a curva foi pressionada após divulgação do relatório de política monetária. O documento sinalizou que a convergência da inflação para a meta deve ocorrer apenas em 2028. Percepção reforçada por falas de dirigentes do Banco Central em tom mais hawkish. Com isso, aumentou a precificação de juros elevados por períodos prolongados. A probabilidade de cortes da Selic em janeiro de 2026 caiu de 70% para pouco acima de 60%, refletindo menor confiança do mercado em uma flexibilização rápida. Entre os indicadores, o IPCA 15 de setembro surpreendeu positivamente. A inflação subjacente desacelerou para 0,19, abaixo da expectativa de 0,31, enquanto os preços de serviços também mostraram arrefecimento, reforçando a leitura de descompressão gradual na dinâmica inflacionária. Ainda assim, o quadro fiscal e a comunicação do Banco Central continuam a pesar nas expectativas de médio prazo. No câmbio, o real apresentou leve depreciação mesmo diante da melhora nas contas externas. Para essa semana, o destaque serão os dados de mercado de trabalho. Teremos a divulgação do CAGED, que está na agenda com a divulgação para hoje, inclusive, bem como o Boletim Focus, seguido pelo IGPM de setembro. Por fim, a pesquisa mensal da indústria servirá de balizador para as expectativas de atividade para o setor. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!